Então, me chamo Orun Santana, sou bailarino, artista da dança, da performance, né? Experimento algumas coisas também, né? Sou nascido aqui em Chão de Estrelas, né? Filho de Mestre Meia-Noite de Vilma Carijós, cresci nesse espaço chamado Daruê Malungo e minha história começa aqui, meu ser pensante começa aqui, meu pensamento crítico começa aqui, das minhas relações com meus parceiros, meus malungos, meus companheiros do Daruê, né? E de Chão de Estrelas, né? Esse território, esse lugar de onde eu venho, de onde eu vim, de onde eu venho, para onde eu vou, é Chão de Estrelas, né? E Chão de Estrelas tem muito a dizer, tem muito a contar. Isso para mim, isso para o mundo. E não só o Daruê, mas como outras atividades também e grupos que funcionam na comunidade, né? Foi muito importante para mim, é muito importante para mim estar em contato com essas relações, com essas instituições, com esses grupos, porque são coisas que me constituem enquanto ser, né? Então, eu cresci nessa comunidade e a comunidade foi crescendo comigo, e as minhas relações de corpo, minhas relações com a brincadeira, minhas relações com a dança, com a música, com a arte, começaram no Daruê e em Chão de Estrelas. O Daruê é esse espaço que, quando eu me entendi por gente, eu já estava nele, né? Nasci e me criei nesse espaço e, junto com meus parceiros, meus amigos aqui do Daruê, pude entrar em contato com diferentes tipos de dança, as diferentes danças afro, né? As danças populares, as chamadas danças populares, e foi através desses encontros aqui das aulas, tanto com o Mestre Meia-Noite, quanto com o Vilma Carijós, quanto com a Ana Paula Santana, tanto com o Pipoca, tanto com todos os professores que passaram por aqui, né? Todos os mestres que fizeram parte, alunos e ex-alunos, professores e ex-professores. Foi através dessas relações que eu comecei a vivenciar essa história com a dança, essa história com a arte. E para mim é esse início, né? Hoje eu me apresento como Orun Santana, um artista da dança que tem construído um trabalho individual, um trabalho próprio, tenho construído um caminho pessoal dentro da arte, dentro da dança, né? Com algumas experiências em outros grupos, né? Mas também nesse caminho individual, mas nunca desvinculado do Daruê, porque acho que para poder falar de mim eu precisei falar também desse espaço, e para onde eu vou eu os carrego em mim, né? É a minha ancestralidade viva, meus pais, é a minha família, o Daruê Malungo, para além de família de sangue, meus tios e tias que fazem parte desse espaço, mas essa família que a gente constrói na comunidade, né? Esse processo de aquilombamento que foi o surgimento do Daruê e a relação dele com a comunidade, né? Que vem, né, sofrendo aí interferências de acordo com o que vem acontecendo na comunidade e com a gente. E a gente vai tentando, né, se reinventar, se reexistir. E começo falando por aí. Sim. E o que é que para você essa identidade do grupo? Então, o Daruê, ele, parando para pensar um pouco na história, ele surge como um grupo de capoeira. Inicialmente um pensamento era de surgir a partir desse grupo de capoeira, e desse grupo de capoeira se foi se tornando um outro grupo, criando outras relações com a comunidade e surgindo a dança e a relação com a educação e com a cultura de uma outra forma. Mas o princípio de tudo é a capoeira. A capoeira, de fato, é quem constrói essa linha que costura as relações com as danças que a gente desenvolve no espaço, e não só no espaço, mas fora do espaço do Daruê, mas também pela cidade. E quando a gente começa a falar em dança afro na cidade do Recife, né, a gente fala primeiro do Baquinaré, do balé, antes mesmo de se tornar do Baquinaré, o balé de arte negra do Recife, né? E a partir disso as suas reverberações. E aí os fazedores desse balé
se espalharam também em outros lugares e foram criando outras possibilidades. E meus pais foram essas pessoas que criaram essa relação tanto com o Balé de Arte Negra quanto com o Balé Popular do Recife, que foi uma importante companhia da cidade, mas que caminhou por outros lugares, porque, né, tem uma relação de criação com outros fazedores, com fazedores diferentes, que vêm de uma outra região da cidade, que tem um outro tom de pele, que relacionam a cultura através de uma outra dinâmica, né? E são aceitos de uma forma diferentemente do que o Balé de Arte Negra, do que o Daruê, do que o Magimolê e outros grupos também que nem apareceram aí também, mas que fazem residência dentro das comunidades. Então o Daruê começa a aparecer enquanto linguagem de dança afro, nesse nome dança afro, né, quando a gente começa a fazer apresentações primeiramente nas escolas, que é um lugar onde a gente começa a circular enquanto grupo, né? A Semana Afro tem mais de 30 anos aqui no Daruê, né? A Semana Afro tem a minha idade. Quando eu nasci, foi o primeiro ano em que se realizou a Semana Afro, que não foi aqui, foram nas escolas próximas daqui. E aí essa demanda por conhecer a cultura popular, o folclore, né? Que a Semana Afro começou na Semana do Folclore, né? E existia uma política de entender cultura através dessa relação com o folclore. E aí o Daruê foi fazendo essas apresentações de escolas e depois da demanda era tanto de solicitação que se tornou e trouxe todo mundo para cá, para o centro, né? Mas é isso, como eu estava falando, começou a se falar sobre dança afro quando surgem esses grupos, quando na verdade já existiam, né? Mas no Daruê, quando a gente funda o grupo, que é a Companhia de Dança Afro Daruê Malungo, que lá em 2001, se eu não me engano, acho que eu tinha 11 para 12 anos, a gente escreveu-se um projeto e nesse projeto se desenvolveu o primeiro espetáculo da Companhia de Dança Afro Daruê Malungo, que é o No Jogo da Dança. E aí foi a primeira vez que a gente conseguiu construir um espetáculo, fazer um elenco e fazer com que esse elenco habitasse um teatro, né? Um espaço cênico, né, ocupado por outras companhias, mas que pela primeira vez estava sendo ocupada por nós, né? Enquanto companhia de dança afro Daruê Malungo. E a partir dessa construção, né, dessa relação que a gente foi construindo ao longo dos anos aqui no Daruê, eu falo enquanto aluno, né? Eu aprendi capoeira juntamente com samba de roda, com maculelê, com afoxé, com maracatu, coco, ciranda, tudo junto. Então a gente aqui tem uma cultura que vem da capoeira, que é de aprender a cantar, a dançar, a tocar, tudo ao mesmo tempo, né? E isso é da capoeira, né? Na capoeira a gente toca, a gente canta, a gente joga, a gente dança, a gente conta história, né? Tudo isso vem desse cerne, né? Dessa capoeira. Eu entendo a capoeira hoje como a grande mãe das danças brasileiras, das danças afro-brasileiras, porque a capoeira em si, ela é essa resistência física, motora, que permanece viva nesse corpo que resiste, né? Tanto em Recife quanto em outros lugares do país, né? E aí, não só a capoeira, mas como a religião também tem essa função primordial, que é manter viva esses ritos, né? Os mitos e ritos e os contos e encantos, né? que essas histórias nos traz, que essa simbologia nos traz, né? Toda essa relação desses corpos que habitam essas periferias, né? Que vem, né? Essa periferia é construída a partir dessa relação, né? Dessa população africana que ocupou o Brasil, né? Através desse processo da diáspora brasileira, né? Das diásporas por vários lugares do mundo. Mas no Brasil, em específico, foi dessa forma. Acredito que a capoeira e o candomblé têm essa relação, e foi através dessas relações que o Daruê constrói a sua linguagem, né? Que tem ali um pouquinho do Balé Popular do Recife, que ele tem um pouquinho ali do Balé de Arte Negra do Recife, que tem um pouquinho da vivência da rua, do Mestre Meia-Noite, de Mestre Afirma Carijós, nos caboclinhos, no gigante de samba, nas rodas de rua, né? Nas gafieiras. E é dessa relação que esse corpo do Daruê se constrói, né? Essas criações, esses processos criativos, vêm principalmente para mim, desses três corpos, né? Que é Mestre Meia-Noite, Vilma Carijós e Ana Paula Santana, que é minha tia, irmã do meu pai, que são esses três que são o cerne da criação da linguagem de dança afro do Daruê Malungo, né?
E através dessas aulas, dessa construção pessoal mesmo, de relacionar uma coisa com a outra, de construir esse quebra-cabeça, né? De como encaixa a capoeira do Mestre Meia-Noite com a dança mais sinuosa, digamos que de Tia Ana Paula, que também dançou muito tempo no Baquinaré, né? Com o caboclinho de Vilma, dessa relação com o Balé Popular de Recife e dessas tradições, né? Então, a criação dessa corporalidade, dessa dança afro do Daruê, vem dessa relação desses três corpos e da relação com a comunidade e também dessa pesquisa que eles realizam, dessas coisas que eles se relacionam, né? Tia Ana Paula teve, através do Baquinaré, a chance de viajar a vários lugares do mundo e isso possibilitou ela ter acesso, não existia internet, né? Hoje a gente tem acesso à internet. Não existia internet, qualquer informação pescada, né, sobre África, a gente traz para junto e compartilha. Então, acho que foi através dessas... Livro daqui, vi um grupo, né? Ana Paula viu um grupo se apresentar lá na China, lá em qualquer país que ela habitou. Tanto Mestre Meia-Noite também, que consegue viajar para outros países. Vilma também que consegue viajar para outros países e trazer um pouquinho. E nessa mistura, entender o que é África, entender o que é Brasil e construir uma linguagem, construir uma dramaturgia, que foi o primeiro espetáculo no Jogo da Dança. E em seguida, outras e outras coreografias e espetáculos. Fênix, Elubatã, e demais espetáculos que foram surgindo a partir dessa troca, né? E essa linguagem do Daruê é construída a partir daí. Elubatã? A Elubatã foi um espetáculo que eu acho que foi muito, muito marcante para a companhia, porque era um espetáculo que a gente se desafiou e muita gente achou maravilhoso porque era muito diferente, né? A gente começava o espetáculo, eu fazia parte, né, do canto do coro dos homens, a gente cantava muito forte, né? Começava cantando, né, todo mundo junto em coro, e a gente começava a marchar com pernas de pau, com o Elu amarrado nas costas, e a gente cantava, andava na perna de pau e tocava nas costas um do outro, esse Elu, né? Que é essa construção dessa figura, né, que são inspiradas em outras tradições, né, do continente africano. Aí eu acho que Ana Paula, Vilma e Meia-Noite pode falar um pouco mais dessa criação. Eu estava ali enquanto intérprete, enfim, enquanto bailarino. Então, para mim era fantástico que a gente aprendeu a andar de perna de pau, né, através de uma parceria, inclusive, com outro grupo da comunidade próxima do Arruda, do grupo Pé no Chão, que é parceiro, sempre foi parceiro, né, que também constrói essa relação com a dança afro, que gera outros grupos também. Né, através dessa relação com o Pé no Chão, a gente aprende perna de pau, e aí essa ideia de surgir essa figura encantada, né, que é grande, que é alta, que está nesse lugar de Deus mesmo, de deuses e que cantam e que tocam, é esse espetáculo que começa nessa relação, né, do canto, do toque e dessa circularidade, e aí vão surgindo outras tribos, outras nuances dentro do espetáculo. Eu dançava e eu achava maravilhoso. E acho que o Lubetão é esse espetáculo que tem essa perna de pau. Era a sensação. Foi sucesso, FIG, a galera voltava. Ai, não lembro. Não lembro do ano de Lubetão. Acho que... Eu vou tentar lembrar pela minha idade, mas acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Então... Eu tô com 31. 31, faz bastante tempo já, né? Mas Elubatã foi sucesso, assim como o Jogo da Dança também foi uma temporada no Teatro Armazém 14. E era massa porque a gente levou a comunidade pro teatro, né? Então era um público que reagia a cada dança. Era um público novo que a galera do teatro não estava entendendo. Como assim? A cada coisa todo mundo bate palma e grita e fala, né? É um outro corpo que ocupa esse teatro, né? A gente não só em cena, como também na plateia. Isso modifica essas estruturas, né? Aí a gente vai entrar na psicologia. Como era o processo de preparação? Depois só de ficar aqui, de ficar parecendo com uma jamoeira. Sim. Quando a gente entrevista Simone fala um pouco de como era a preparação que Gilson fazia para as meninas dentro do Daruê. E ela traz essa história da resistência corporal para que as pessoas vissem as meninas como força da dança. Como era isso daqui? Como é que era essa preparação corporal? Como era que era Gilson, professor? Viu uma educadora? Como é que é essa relação?
Então, o Daruê ele surge e rapidamente vira um centro de educação. Então, começou a se articular também com outros grupos, né? O Centro Luiz Freire foi parceiro. Então, essa relação de construção desse corpo do Daruê, não só enquanto companhia lá em 2001, mas o corpo que o Daruê foi se tornando, é um corpo que é cultural, que é dessa relação de trazer arte, mas não só. Mas um processo de entender e construir essa relação com a comunidade e o processo educativo. Então, é nossa base fundamental, antes de surgir companhia, né, pensar processos de aprendizagem, pensar processos de entendimento de corpo em relação com as coisas, né? Eu acho que minha mãe e meu pai deve ter falado, já com certeza. O A de atabaque, o B de berimbau, o C de capoeira, entender como isso tem a ver com o que a gente faz, né? É um processo que tem a ver com a pedagogia de Paulo Freire, né? Isso interfere muito nessas relações de criação também, né? Porque um professor, um educador, né, sempre vai criar pensando nessa relação de troca. Então, uma coisa que foi muito forte e é muito forte até hoje dessa relação do Daruê é a relação do todo entender o todo, né? Da gente funcionar em equipe. Claro, existem figuras centrais que direcionam, que é Mestre Meia-Noite, que é Vilma, que é Ana Paula, que direcionam e faz isso e puxa e sabe que é uma pessoa que está ali para mediar, mas a gente sabe, né? Falando de mim, eu falo de outras pessoas, mas a gente sabe, Vilma, Meia-Noite e Ana Paula sabe como é a família de fulana, o que é que ela faz para chegar aqui, né? O que é que acontece lá, que às vezes ela chega assim. Então, é um processo de entender que não é só chegar e dançar, chegar e cobrar força e isso e tudo mais. Não que isso não seja importante, que é importante, porque a gente quer trazer o que é de força, o que é de legal, o que é de belo, o que é de sinuoso, o que é dessa construção que a gente vai construindo essas relações de criação. Mas penso que essa construção sempre foi muito coletiva, né? Não a criação em si, mas essa relação de troca, né? Primeira coisa que a gente faz, quando fazia e faz quando chega no Daruê, é sentar numa roda. E olha aí a capoeira, né? Sentar numa roda, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Todo mundo falar e entender um pouco mais, e depois trabalhar, alongar, tal. Terminou, volta para a roda novamente. Aí vamos lembrar, enquanto aluno, né? Lembro que a dinâmica sempre existia um início de alongamento, né? Pensando mais fisicamente, né? Era essa roda de conversa, e da roda a gente passava para o alongamento, às vezes em roda, e às vezes à frente, professor à frente e a gente em frente, né? Em filas ou espalhado pelo salão. Aí tinha os processos das diagonais também, que é presença constante nas aulas de dança afro, nas criações, né? E aí no processo de criação, né, quando existia sempre os processos de criação, a gente fazia alongamento, aquecimento e ia para criar. Quando já era ensaio do espetáculo já pronto, a gente alongava, aquecia e já ia direto para o ensaio. Depois do ensaio a gente sentava, relaxava e conversava novamente. Aí falava sobre dinâmicas de vai acontecer tal dia, vai para lá, vai para cá, né, o que é que precisa melhorar, discutia, você dançou errado, isso, sei lá. Tinha umas brigas no meio, que funciona também, né? Eu, enquanto bailarino também, me cobrava muito, porque, né, era filho de Meia-Noite, filho de Vilma, né, não queria ser mimado, apesar de que minha irmã, por exemplo, que dançava com a gente também, nós éramos os menores, né? A gente tinha 11, 12 anos, e sempre eram os menores, então a galera tinha 15, 16, 18, né? Eram os maiores, então a gente sempre foi mais quietinho e fazia por da gente. E a galera ralava um pouco mais porque a gente era criança. Mas chegou um momento que a gente cresceu e a gente era esses adultos. E aí a gente começou também a ser essas pessoas de referência, quem já estava há muito tempo na companhia. E funcionava dessa forma também. Vou parar por causa daqui. Interfere muito o som? Tá de boa? Então continua, né? Tranquilo? Massa. Então, massa falar da dinâmica, e aí pensando como era na relação de intercâmbio. Por exemplo, havia diálogo com grupos africanos que vinham visitar de África, que vinham visitar o Daruê,
existia algum diálogo com algum outro grupo de outro lugar do país de dança afro, que vocês não tinham essa relação? Então, as relações... Com o Daruê ou com o Machimolê e o Macumaré? Então, duas coisas diferentes, né? Essas relações existia uma relação de inspiração, pelo que eu me lembro, né? De pegar, a gente sentar em ensaio e assistir o Balé Folclórico da Bahia, que era referência em balé afro no Brasil, até hoje né? E a Bahia é muito forte, tem a FUNSEB, tem esse centro formativo que é super importante, e a gente está aqui, né? Tateando coisas ainda. E sempre tem revistas e imagens que a gente construía, principalmente figurino, né? Pensar a história. Então, alguns artistas, alguns professores vieram para cá nos trazer algumas informações importantes também. Então, uma parceria intercâmbio importante foi com o Lepe Correia, um pesquisador, professor, né? Que tem uma relação muito forte. Então, no jogo da dança tem uma interferência muito grande de Lepe nos cantos, não só no jogo da dança, quanto Elubatã, quanto outros espetáculos, né? Lepe sempre foi a referência, né? Foi professor de teatro do meu pai na escola, né? Ele começou com teatro e é isso, assim. Essas relações intercâmbio aconteciam através dessas relações de inspiração, né? Vi uma coisa, vamos trazer para junto, vamos ver junto, vamos trocar, né? Mas aí falar outra coisa agora, as relações entre grupos, pelo que eu me lembre, sempre foi de um atrito grande. Mas vou falar, mas assim, né? Eu sentia muito mais, existia um senso de competitividade, né? Porque eu acho que hoje, refletindo, entendo que é uma construção que o racismo nos impõe também, que às vezes só há espaço para um grupo de dança afro, né? Eu lembro que o Festival de Dança do Recife fez, Festival de Dança Festival de Dança tinha premiação, ou era janeiro de grande espetáculo, aí tinha premiação, aí inventaram a categoria de melhor espetáculo de dança afro. Para quê? Para que fizeram isso, né? Virou todo ano uma briga entre os grupos, né? Então, isso desmobiliza as relações de troca, isso não faz com que o outro grupo não vá assistir, ou vá assistir para falar besteira. Quando se encontrava no camarim, né? O Biraci, que era uma pessoa muito enérgica e tal, né? Chegava para dizer, Ana Paula copiou o que eu fiz, isso aí está no Daruê, é do Baquinaré, e aí, enfim, né? Cada um foi construindo de uma outra forma, e é isso. Acho que todas essas construções têm a ver com o processo racista que a estrutura cria, né? E a gente mesmo também apropria, né? E reproduz, né? Hoje acredito que estamos numa geração que talvez tente se aproximar um pouco mais. Nem todo mundo, né? Nem sempre é possível, porque a estrutura ainda está aí também cerceando esses espaços, mas era bem conturbado, né? Isso, não só falando dos grupos de dança, mas a gente ocupava sempre outros lugares também. Aqui no Daruê a gente tem grupo de dança, tem maracatu infantil, tem bloco afro, Baquinaré tem o maracatu, também o sol nascente. Acho que só o Magimolê que talvez não tinha, mas tinha uma relação com o Axé da Lua, com o maracatu, que eram, né? É gueto, né? Cada grupo tem o seu lugar, tem a sua territorialidade. Então, quem dança a dança afro não dança uma coisa só. Quem toca não toca uma coisa só, né? Então, quem dança afoxé dança samba, quem dança samba joga capoeira, quem joga capoeira faz tudo. Pronto, aí vou aproveitar, João, e vou fazer uma pergunta. Faça. Que não está muito, mas você viajou recentemente e eu queria que você falasse uma coisa. Você acredita que os grupos, quando eles saem da sua margem de criação coreográfica, para começar a pensar na comunidade, a produzir outros projetos, é tua função de sobrevivência? Ou seria mais interessante que os grupos continuassem produzindo apenas dança, se preocupando apenas com a apresentação? Eu não acho que a gente nunca pensou só dança, nenhum dos grupos. Apesar de que foi um foco durante um tempo, porque existiu espaço. Se existiu espaço, existiu demanda, a gente se aproximou disso. Então, se a gente fez o espetáculo porque teve um projeto, né? Se abriu espaço para o Daruê e para o Baquinaré e para o Magimolê, falando desses grupos que tem a ver com a pesquisa, é porque, de fato, abriu-se uma porta em alguns lugares. Então, alguém dentro do Festival de Dança do Recife abriu possibilidade para esses grupos entrarem. Isso é bom, é um começo, foi um começo para se ocupar e se ter outros grupos, né?
que hoje se ocupa um pouco mais, mas mesmo assim não resolveu, né? Porque não é só o grupo de dança que resolve essa situação, né? Porque o Daruê não vive só da companhia de dança afro, né? O Daruê tem um maracatu infantil, tem um bloco afro, tem as atividades formativas que sempre existiram, né? Acredito que o Baquinaré também não se sustenta só pelo Baquinaré, apesar de que sempre foi um foco desde o início ser uma companhia de dança. E engraçado que falando sobre isso, eu lembro muito da fala, né? Pra gente enquanto bailarino. A gente precisa ser profissional. Então a cobrança pra gente é: vocês precisam ser profissionais. Então, os diretores, criadores, coreógrafos do Daruê cobravam sempre, vocês precisam ser profissional. E eu sei que com certeza acontecia do outro lado também, no Baquinaré, no Majemolê. Então, eu via o processo quando eu via as meninas do Majemolê, que elas não falavam com ninguém. Isso assustava a gente, porque a gente sempre foi muito maderneiro, né? O Daruê, quando chegava no lugar, todo mundo sabia que o Daruê estava lá, porque a gente sempre trocava e brincava e tal, e no ombro, aquela confusão, e tocava, e botava a cabeça para fora, e menino, bota a cabeça para dentro. Essas coisas que tem a ver com essa relação, né? Que diferente. E aí quando a gente encontra um Majemolê, por exemplo, ele fica: poxa, não fala nada, troca nada com ninguém, parece umas varetas duras e tal. Acho que dança pra caramba, mas eu entendo que é um processo de entendimento, de construção, de um profissionalismo que precisa ser mostrado, de um fardamento, de uma organização que é fruto de uma tentativa de mostrar que é profissional, né? Que isso é uma exigência da branquitude, né? Então a gente se movimenta para se mostrar igual ou semelhante, né? Se mostrar limpo, rígido, seguro. Porque as bailarinas clássicas são todas assim, né? Então, para mim tem uma relação muito próxima. E não que isso seja ruim, isso é massa, porque constrói também outras relações estruturantes para quem apropria isso na vida. Então, com certeza isso organizou, talvez, as meninas do Majemolê em alguns lugares que talvez antes não tivesse sido organizado, né? E aí... qual foi a pergunta? Eu fugi. Estou aproveitando para perguntar outra. Sobre escrita da dança. Muitos grupos, você sabe, dentro do balé, por exemplo, costumaram escrever as coreografias num papel, num caderno, num livro de memórias. O Daruê tinha esse livro, esse local onde registrava os seus trabalhos, onde escreviam suas coreografias? Não, pelo que eu via, né, o processo da gente lembrar a coreografia era muito de desenho coreográfico, né? Era exatamente de descrição de movimento, né? Eu via sempre minha mãe era quase sempre fazia isso, fazer os quadradinhos tipo história em quadrinho, e botava cena por cena, né, movimentos e tal. E isso era sempre guardado, né? Os registros que eu lembro são esses, né? E ensaiar. Os registros são muito mais da prática do que da escrita ou da fala. Da fala também, mas era sempre do executar, né? E aí sempre passava de uma geração para outra, né? Então, no jogo da dança, dançou uma geração que foi chegando gente nova e foi aprendendo, E aí acho que tem a ver com essa relação de troca, dessa relação de pessoas que assistem e aprendem. Porque existia uma rotatividade muito grande, porque existiam muitos alunos do Daruê, mais de 100 crianças todos os dias. E adolescentes, né? E penso que eu tenho feito isso comigo, né? Atualmente, mas é um processo pessoal meu, né? E acho que tem um lugar de registro aí também, de vídeo, né? Como está sendo feito agora, que se tornou muito importante depois, né? Gravar os espetáculos e reassistir. Acho que o registro principal acabou se tornando, a longo prazo, os vídeos dos espetáculos. Mas qual foi a pergunta mesmo? Eu respondi. A anterior. Respondi, não foi? E como você vê daqui para frente, né, essa mobilização da dança afro aqui em Recife? Qual é a perspectiva do seu olhar hoje, né, de bailarina profissional? Né, Profissional. Como é que você enxerga isso? Eu tenho visualizado, na verdade, dentro da dança em si, no Recife, uma tendência a trabalhos solos,
E isso, tanto que eu fiz um, inclusive, né? E não é só uma coisa em Recife somente, é uma coisa nacional. Porque isso tem a ver com a demanda de produção dos festivais, da relação com os editais e das formas com que se cria, né? Então, manter grupos tem sido difícil, não só grupos de dança afro, mas grupos de dança, de uma forma geral, né? E aí eu visualizo, tenho visualizado os grupos de dança afro em específico, muito fragilizados há muito tempo, né? Falo até do próprio Daruê. O último espetáculo que a gente fez, eu fiz, foi o primeiro espetáculo que eu dirigi da companhia, quando assumi esse lugar de criador também. Foi o Anaumi, foi há 5 anos atrás, e eu fiz com recurso próprio. Eu aprovei um projeto para a criação de Meia-Noite, meu solo, aí eu peguei meu cachê, não me paguei, aí eu peguei esse meu cachê e tudo que eu tinha para mim, se não fosse para outros criadores do espetáculo, eu paguei uma ajuda de custo para os bailarinos para fazer essa coreografia, esse espetáculo, e a gente fez uma temporada no Teatro Arraial e depois morreu por lá. Porque ficou difícil para mim, eu acabei gastando muito mais do que eu tinha. E a dinâmica das pessoas, é muito difícil manter muitas pessoas hoje em dia dignamente, né? Dignamente, porque é o mínimo. Falo isso porque a gente passou muito tempo, por mais que a gente fale Daruê, Baquinaré e Majemolê, no Daruê a gente passou muito tempo ganhando muito pouco para se apresentar, né? A gente começou a se apresentar mais, mas depois foi minguando, porque os espaços foram sendo ocupados por diferentes pessoas e coisas, né? Saiu de moda de novo. E aí, agora que tem voltado à moda, né? Tenho aproveitado, a gente também, outras pessoas, tem surgido novos criadores, isso é bom. A universidade tem abrido possibilidades para outras pessoas, não só como criadores, mas também como professores de dança. Também visualizo pessoas pesquisando, né? Não só Janaína, não só vocês, como outros pesquisadores também aí desenvolvendo trabalhos, né? Buscando contatos, relações. A gente tem uma facilidade muito maior do que os meus mestres, criadores, né? Para criar essa relação de rede. E é isso, eu visualizo uma potência muito grande, principalmente porque a gente tem acesso e redes de compartilhamento possíveis, né, que a nossa antiga geração não tinha, dos criadores desses grupos. Mas mesmo assim eles conseguiram, né? E visualizo daqui para frente de mais trabalhos em cena, né? E espero que essa rede se torne um pouco mais firme, né, e menos perene. Que a gente consiga permanecer durante mais tempo e mais estável. E que a gente, de alguma forma, tente, pensar no mercado também, porque pensar somente edital e estruturas culturais que deixem a gente nesse lugar de instabilidade, né? Não só para estruturas como o Daruê, mas também para estruturas de manter grupos, é muito difícil. Então, a gente precisa pensar também fora da caixa. Então, a gente tem que aprender muita coisa ainda para conseguir estruturar e manter essa rede. E não só pensar em dança, porque a gente não pode mais só pensar em dança. A gente tem que pensar em produção, a gente tem que pensar em registro, a gente tem que pensar em pesquisa, né? A gente tem que ocupar diferentes espaços e chamar essa galera para junto. Não adianta só juntar as pessoas de dança para fazer dança. A gente tem que chamar produtores, tem que chamar músicos, tem que chamar artistas das artes visuais, para entender que a arte negra ela é composta de diferentes nuances, né? Entender que nossa arte não é feita somente pelo movimento, né? É construída também por diversas outras que complementam e se articulam e se fortalecem. E eu visualizo um caminho que se aponta por aí, né? Mas que depende de muitos fatores, né? O primeiro de todos é esse ano que tem eleição. A partir daí a gente pode pensar em alguma coisa. É bem complicado. Eu minha cabeça está pensando, fervilhando, porque eu estou lembrando dos outros grupos, estou pensando no Baquinaré. E aí eu estou vendo o Thiago lá, né? Que agora o Thiago está carregando a bandeira, esse caminho do Baquinaré. Simone se afastou da dança, que ela é do Mangê, mas Gilson ainda continua com certas dificuldades e tal.
eu queria falar de espaços para dança. Espaços para dançar internamente. O que tu pensa hoje das estruturas, né? Esses grupos hoje, o Bacunaré, tem seus espaços de ensaiar, tem seus locais de produzir, não são locais devidamente adequados, mas vocês estão conseguindo montar uma coisa adequada, ou mais ou menos, mais ou menos adequada para isso. Mas você acredita que se esses grupos tivessem a possibilidade de ter espaços adequados para a produção de sua dança, os feitos grandiosos que vocês já produzem, na verdade a gente já produz, então a gente, quando coloca no programa, a gente consegue produzir já um trabalho de qualidade, mesmo não tendo há muito tempo uma estrutura adequada. Mas se tivesse uma outra estrutura, porque a gente sabe que é a estrutura do linóleo, de estar no piso, que é um piso adequado, com espelho, ou um ar-condicionado, sabe, ou não, mas um lugar que não tiver essa ventilação legal. Você acredita que essas outras, essa profissionalização que tanto se exige, não só dos próprios grupos, mas que está de fora, porque quando você está num festival, o seu grupo de dança afro é exigido que ele seja extremamente profissional, que seja extremamente bom para estar naquele festival, ninguém participa. Você acha que seria diferente? Eu acho que se pensar em estrutura, não é só uma estrutura física. A estrutura física ajuda muito ter conforto, ter um piso adequado, ter, sei lá, um espelho para quem gosta de espelho, ter um ar-condicionado. Isso ajuda, facilita. Mas o que ajuda mesmo é ter o dinheiro para manter isso, né? Porque pagar uma conta de energia, pagar uma conta d'água, pagar um IPVA, manter manutenção, ter gente para fazer isso, não é fácil. É a coisa mais difícil, inclusive, eu acho, né? Porque, sendo assim, se a gente tem a estrutura mantenedora, firme, é como, digamos assim, a gente pensa em o pobre que tem um Bolsa Família como um mínimo, ou uma ajuda ao auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial fosse permanente e a gente garantisse um auxílio emergencial bom, né? O que Bolsonaro falou lá na ONU, que a gente ganha $1.500, $1.000, fosse $1.000 para todo mundo, e a gente garantisse nossa saúde, educação e tudo mais de boa, e a partir dessa estrutura a gente começasse a pensar nossa vida e desenvolver nossa vida, se a gente tivesse garantido isso, acho que isso a gente conseguiria ir avançar e construir na vida muitas coisas. E isso eu falo para a dança também, né? Se a gente tivesse garantido energia, estrutura, segurança, tanto Daroê, quanto Bacunaré, quanto Majemolê, e qualquer outro grupo, a gente ia com certeza dar um salto de produtividade, de relação, de troca, de possibilidades de troca com a comunidade, fora da comunidade, projetos. Mas para tudo isso é preciso uma estrutura geral, política, cultural, para garantir isso, que não é garantido a partir do mercado, né? Dessa relação mais capitalista mesmo, e muito menos pelo governo, que aí eu acho que é onde precisa de fato acontecer, na nossa situação, Recife, Pernambuco, Nordeste, né? Porque de fato são muitos espaços que morrem antes de nascer, inclusive, porque já visitei vários outros grupos de dança em várias comunidades, que surgiu e tal, a gente fez não, né? Meus pais participaram de um projeto chamado Acorda Povo, que a gente o Daroê e outros grupos também, Gilson, minha mãe, meu pai, vários fazedores, Bacunaré também, se eu não me engano, iam dar aula em diferentes comunidades. Era massa, era incrível, dava uma grana para a galera ia para lá. E isso acabou surgindo, vários grupos em diferentes lugares. Várias pessoas que até nem viraram bailarinos ou produtores, mas tiraram uma relação com a arte e se construiu a pessoa de outra forma. E se cada um desse grupo tivesse garantido alguma coisa, a gente ia ter uma diversidade muito maior hoje, ia ter estruturas muito maiores e a gente ter espaço, né? Penso que isso é o mínimo, estrutura, né? Mas é principalmente a estrutura mantenedora. E não acho que a gente não é profissional, a gente é muito mais profissional do que muito grupo por aí. A gente não precisa de nada mais para ser profissional. O que a gente precisa é de apoio, recurso
e talvez aprender um pouco mais a como funciona o sistema. Ou o sistema melhorar um pouquinho para a gente ter acesso, né? Porque é muito difícil. O edital do FIC foi um absurdo agora, né? Eu tive o projeto habilitado, mas porque eu tenho um produtor que ele é muito inteligente. Eu sozinho não conseguiria fazer aquilo. Mais de 30 documentos para enviar, para fazer uma apresentação no Festival de Inverno. Você pensa num grupo de cultura popular, de pessoas que têm uma relação diferente, né? Têm um histórico de educação diferente. E não quer dizer que não têm inteligência, são pessoas inteligentíssimas, que constroem coisas, mas que não têm uma relação com a estrutura cultural da forma com que a maioria dos produtores tem, né? E é muito difícil acessar, porque toda hora o Fucultura, o FIG, as estruturas, né, dificultam o nosso acesso, né? E esse acesso, né, para acontecer esse projeto aqui, com certeza já teve muita relação, né? E que massa que está acontecendo, porque é isso, puxa daqui, vai para ali, tenta um ano, deu não, vamos de novo, insistir, porque é isso. Mas cansa, cansa pra caramba, e aí a pessoa vai fazer outra coisa, larga a dança mesmo. Porque é isso. É muito difícil se manter fazendo o que se faz, né? Porque essa estrutura não ajuda. Valeu. Obrigado a você. Meti várias vezes aqui. Né? Eu terminei falando do negócio super triste. Mas é isso, é uma raiva que precisa ser alimentada também, para gerar movimento, né? A gente tem que saber direcionar a nossa raiva, né, para dar força, e de preferência junto. Porque se foi eu só lá, no meu rabo de arraia sozinho, não derruba ninguém, não. Tem que ser uma galera. É muito importante. É difícil. Para que outras pessoas que vão ouvir aí já falando, a gente pode usar o material todo que eu falo na pesquisa, para usar o material. Você está autorizando? Sim, eu autorizo o uso da minha imagem, som, voz, movimento para qualquer fim desse projeto. A gente vai autorizar e espero que as pessoas sintam a mesma coisa quando elas assistirem, sintam a necessidade de movimentar, de mudar, de fortalecer. Espero também que vocês gostem do resultado. Sim. Muito agradecido, inclusive, por fazer esse recorte desses 3 grupos que têm história também, né? Por mais que sejam apenas 3, mas são 3 que simbolizam uma luta de vários grupos também, né? Que tenham aí uma visibilidade, talvez conseguiu através de algumas relações, estruturas e tudo mais. Mas tem muita coisa aí. A maioria dos 3 grupos são praticamente... Baquinaré mantém um pouco mais do que o Daruê e o Majimolê, mas é bem difícil manter, né? Assim, tenho certeza que o Thiago dá 1000 aulas em academias para, né? Para conseguir estar lá, né? Garantir e acreditar ainda, porque com certeza ele deve vários momentos fazer assim, meu irmão, vou dar aula mais não, vou para Quimaré mais não, porque assim como eu me vejo também dessa forma, meu irmão, esse é o projeto de sonho de vida dos meus pais, o que é que isso tem a ver comigo? Eu tenho minhas sonhos e vidas também, eu preciso alimentar isso, mas também eu não consigo, né? Porque esses sonhos e coisas que eu alimento têm totalmente a ver com o que é construído aqui, né? E é difícil sair, né? E isso de alguma forma aprisiona também, porque se isso aqui tivesse garantido, eu ia estar mais tranquila para voar mais, entende? Porque por mais que isso fortaleça, isso precisa me fortalecer, não precisa me derrubar, entendeu? Eu preciso vir para o Daruê me alimentar e conseguir continuar girando, né? Assim como outros artistas também, né? Que venha sempre, que rode aqui, que aqui seja sempre um motor de várias coisas, assim como Baquinaré, Majimolê, né? E é isso. O que acontece é que acontece o contrário, né? A gente consegue dar uma voadinha aqui, acha que fez alguma coisa, aí volta, tá aqui a galera tirou a telha ali para tirar uns LED que a gente pendurou aqui. Porque é isso, a comunidade vive uma outra realidade de uma relação com drogas e relação com fome que é de uma outra ordem, que a gente não pode simplesmente ignorar.
Ou que pode simplesmente, não, deixa aberto, leva tudo. Também não pode, porque a gente precisa manter isso aqui, né? Então, a gente sabe quem são as pessoas que fazem isso. São as pessoas que são dependentes químicos que levaram uma torneira semana passada. Uma torneira. Para que a pessoa pegar uma torneira? Porque a torneira era de ferro. Ah, tem uma venda de ferro para comprar alguma coisa. Uma torneira. Não é pela torneira. É pelo que essa pessoa vai conseguir, né? Do desespero que está dessa dependência química, né? E é isso. Outra coisa. Como é que se tombam espaços? Como é que se tornam espaços, patrimônios, né? Igrejas patrimônios e não tornam terreiros patrimônios? Quantos terreiros tem de patrimônio garantidos? Centros culturais, quantos tem garantidos como patrimônio? É porque quando vira patrimônio, tem que ser mantido pelo Estado, tem que manter uma regularidade. E o que é que a gente faz com isso? O que é que vai acontecer com o Daruê se Vilma não estiver aqui todo dia? Cai. Solicitou o quê? Já solicitou e não foi aceito uma outra vez. Agora não sei se colocamos novamente. Tem esse negócio, né? Mas é porque eu entendi que é isso. Cada ano, a cada 4 anos é uma galera, né? E aí a galera escolhe quem acha que precisa escolher. Tem isso também. E a gente não pode fazer muita coisa. E às vezes é um, às vezes não é outro. Às vezes embarca outra relação ou não. E nem sempre é fácil esse acesso também. Que também demanda uma certa... De quê? Eu nem sei. Eu acho que a gente nem colocou. Não tenho certeza. Mas é isso. Não deveria ser... Eu acho que não deveria ser somente a gente a procurar. Entende? Acho que precisa ter um movimento grande também interno de reconhecimento de centros formativos e terreiros, de espaços culturais, não só de dança, de capoeira, de música, de várias coisas, para reconhecer principalmente negros. Porque a igreja piscou, Notre Dame pegou fogo. Milionários doando, porque tem que manter o símbolo de dominação, o símbolo europeu vivo, né? O terreiro pega fogo, foda-se. Foda-se, a galera toca fogo mais, né? Ninguém quer manter o que é preto, ninguém quer manter. Não é interesse público manter esses espaços. Mas até quando, né? Até quando a gente vai conseguir resistir? Até quando minha mãe vai fazer 60 anos ano que vem? Meu pai já tem seus mais de 65 esse ano. Vai fazer 66 esse ano. Né? Daqui a pouquinho não tem mais, já não tem mais saúde, né, adequada. Minha mãe está dando aula de dança, mas ela não deveria estar dando aula de dança. Ela tem problema na coluna, ela precisa se cuidar, ela dirige uma Kombi que não tem direção hidráulica. Ela está... É isso, né? São várias demandas, não só estruturais, mas como físicas, pessoais, que ela abandona a vida pessoal dela. Ela não está falando sobre isso, mas ela abandona a vida pessoal dela para viver isso aqui, 100%. Né? Meu pai já conseguiu viver, né? Está distante aqui há vários tempos, né? Vem pontualmente, faz as coisas, mas ela não sai daqui. E aí eu tenho me sentido cada vez mais responsável por estar aqui e ao mesmo tempo também querendo estar em outro lugar. Aí eu fico, ai meu Deus, e isso dói emocionalmente, dói, né? Porque é difícil, né? Enfim, já coração falando. Valeu, galera.